Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. O Blog da Cidadania entra em edição extraordinária para tratar sobre o envolvimento também de Braga Neto na trama denunciada pelo senador Marcos Duval na semana passada e que agora ganha esse novo capítulo de mais um general envolvido em um processo que deve ser talvez o Waterloo de Bolsonaro. Muito provavelmente esse plano golpista denunciado pelo senador que fica mudando de versão, Marcos Duval, senador lá do Espírito Santo, na verdade, esse caso, alguma coisa ele tem de consistente, muita coisa ele tem de consistente, e pode até não ser a versão do senador denunciante, mas com certeza tem muita coisa aí para se descobrir e Braga Neto agora fica envolvido, apesar de o senador que fica mudando de versão, acusou o Bolsonaro, agora ele diz o contrário, que o Bolsonaro não pressionou, mas apenas ficou sabendo, tal. Seja como for, ele envolve o Braga Neto, porque ele prevaricou como autoridade, sabendo de um plano golpista, ele se torna cúmplice, mesmo que esse senador tenha dito que ele ficou surpreso, que ele não acreditou, aí não importa, né? Ele não ficou surpreso, ele ficou surpreso, não acreditou, mas a obrigação dele era denunciar. Se você sabe que o seu vizinho cometeu um crime, roubou um banco, cometeu algum tipo de crime, você tem obrigação de denunciar e mais ainda se você for uma autoridade, aí sim a coisa vira prevaricação, né? E esses generais, eles vão cair um por um. Antes de entrar direto no assunto, a colunista Eliane Cantanhede, do jornal Estado de São Paulo, fala sobre os generais tão admirados que agora correm o risco de virar alvo e sofrer quebra de sigilo. Alunos nota 10 nas academias militares desprezaram o próprio brilho e deslizaram para um pântano perigoso. Ela diz que entre mortos e feridos não se salvaram todos na investida do Bolsonaro para usurpar a imagem das Forças Armadas, triturar biografias e embolar os nomes dos militares das mais altas patentes com os de agentes da estirpe de um Daniel Silveira e de um Marcos Duval, golpistas de chanchada. Então os generais eles vão se arrepender amargamente dessa aproximação com Bolsonaro. E o Braga Neto, inclusive, ele está mais envolvido do que se pensava, já começa a aparecer as coisas. Ontem, não é, na verdade anteontem, na sexta-feira, foi denunciado que nos 2 dias antes de explodir a história do golpe de Estado que Jair Bolsonaro e Daniel Silveira teriam convidado Marcos Duval a participar, o senador esteve na sede do PL reunido com Valdemar Costa Neto. O assunto era a filiação dele no partido, que ocorreria no dia seguinte. Agora, Valdemar não quer mais mexer no assunto. Quem fez a ponte para que Duval e Valdemar conversassem foi o general Braga Neto, mas após as revelações de ontem, a ponte ruiu. E aqui a notícia de hoje. A reportagem da revista Veja soltou mais um capítulo, acabou de soltar, dizendo que o senador Marcos Duval diz que contou a Braga Neto o plano golpista de Bolsonaro. Em entrevista à Veja, Marcos Duval disse que a conversa com o general foi recente e que ele se mostrou absolutamente surpreso com a história. Depois da reunião entre o então presidente Jair Bolsonaro, o deputado Daniel Silveira e o senador Marcos Duval, ocasião em que foi discutido um plano para tentar anular as eleições e impedir a posse de Lula, um outro personagem tomou conhecimento da trama, o general Braga Neto.
Em entrevista à Veja desta semana, Marcos Duval revelou os detalhes da reunião secreta em que ele afirma ter recebido uma proposta do Bolsonaro para dar um golpe e grampear, inclusive, o Alexandre de Moraes. Como mostrou a reportagem, o senador, depois de ouvir a proposta, procurou Alexandre de Moraes, narrou os detalhes, depois voltou atrás, vai e vem. E a Veja, Duval também contou que falou com Braga Neto sobre a proposta que havia recebido do Bolsonaro. A conversa, segundo ele, foi na sede do PL em Brasília. Ele disse ao Braga Neto, ele contou a história ao Braga Neto e disse que o presidente queria fazer um golpe de Estado. E o Braga Neto respondeu, eu não acredito. É uma história furada, né? O Braga Neto vai se surpreender por o Bolsonaro querer dar um golpe e ninguém acredita. Mas aos poucos vai ficando claro que tem muito mais gente envolvida e o fato de o Braga Neto ter tomado conhecimento desse caso é muito sério. O general Braga Neto foi candidato a vice-presidente na chapa do Bolsonaro e era uma autoridade, né? Ele tinha obrigação de se manifestar e de denunciar tudo isso. Então, minha amiga, meu amigo, mais um capítulo, isso ainda vai dar o que falar, descanse bastante porque este vai ser um ano quente. Eu deixo meu melhor abraço para todo mundo.